Humberto Nuno de Oliveira é o cabeça de lista do PNR às eleições europeias. É o presidente do Conselho de Jurisdição do partido e pretende marcar a posição do PNR contra a União Europeia. Tem um discurso vincadamente contra Bruxelas e argumenta que esta Europa está a roubar-nos a soberania. Para estas eleições, o lema do partido é a União Europeia prejudica Portugal. E aqui comigo está o professor Humberto Oliveira, candidato ao Parlamento Europeu pelo Partido Nacional Renovador. Boa noite, professor Humberto Oliveira. O senhor e o seu partido não se identificam com esta Europa, mas concordaria com uma Europa noutros moldes? Evidentemente, antes do mais eu gostaria de dizer que é uma falácia que qualquer partido português seja acusado de não ser europeísta ou europeu, porque europeus somos por fatalidade geográfica e sempre o seremos, exceto se houver uma implosão que nos separa da Europa. É evidente que este modelo é um modelo que nós criticamos e criticamos fundamentado em várias razões. Em primeiro lugar, porque é um modelo que evoluiu a partir de uma comunidade, a Comunidade Económica Europeia, que nos foi apresentada como uma coisa quase inócua de livre circulação de pessoas e bens, aparentemente muito favorável aos portugueses, daí evoluímos para um euro para o qual ninguém nos consultou e que de Acha facto... que Portugal não tem tirado vantagens de pertencer a esta Europa comunitária? Nós, de facto, as vantagens que vemos, duas delas são claras e uma delas é mais oculta e talvez mais preocupante. As duas claras são o botão e o alcatrão, e a oculta é efetivamente o esbanjar de dinheiros comunitários, dos milhões comunitários, que apesar dos milhões que vêm, todos os anos nos deixam num dos lugares mais baixos dos 27 membros-Estados da União Europeia. Se não fosse assim, se Portugal não tivesse avançado em conjunto com esta Europa, Portugal não teria ficado de lado, não teria ficado para trás? Queremos que não por uma razão. Repare que esta política de subsídio à dependência vem sendo feita à custa de uma política que nós consideramos de abate. Nós tivemos que deixar de produzir em determinados setores vitais da nossa agricultura, isso é sabido e conhecido. Nós tivemos que abater a nossa frota de marinha mercante, nós tivemos que ceder cotas na nossa frota pesqueira e por aí fora. O desenrolar de situações de subsídio à dependência que se criaram justamente para termos esses milhões para o botão alcatrão e para fins inconfessáveis, na realidade faz com que Portugal, na nossa perspectiva, seja um país que hoje em dia é mais dependente do que talvez já foi no passado, e um país que é dependente, um país que praticamente tem que importar tudo aquilo que é necessário para a sua existência enquanto Estado soberano, é um país que nós consideramos que verdadeiramente não é livre e que temos muitos receios que possa no futuro não vir a ser viável. São esses os argumentos que vai usar para convencer os portugueses a votarem em si? Bom, sem dúvida que este é um lema forte da nossa campanha. Outro é na realidade, o de que, para mais do mesmo, acho que os portugueses já estão um bocadinho fartos. Repare que o PS, enfim, com alguma desfaçatez, apresentou uma trilogia negra do SGS. É o Sr. Soares, o Sr. Guterres e o Sr. Sócrates. Foi um que nos meteu na CEE, o outro que nos meteu no euro, o terceiro que nos quer meter no Tratado de Lisboa, sempre sem os portugueses serem consultados, sempre sem nos darem a palavra numa questão que, como sabem, em última instância, vai levar a uma perda considerável de soberania. Se os portugueses não concordassem com essas políticas, provavelmente votariam noutros partidos e não continuariam a votar, enfim, alternadamente no PS, no PSD, como tem acontecido há uns anos para cá. Mas há um grande comodismo sociológico na votação dos portugueses. Sem dúvida que nós temos visto nos debates que têm antecedido este período eleitoral que algumas das propostas, não apenas do PNR, mas algumas das propostas sérias, concretas de discussão da Europa, têm surgido justamente nos debates dos pequenos partidos e não dos grandes, onde se monta uma algazarra, onde se fazem acusações, onde efetivamente aquela política baixa que é, enfim, aquela que desagrada aos portugueses, tem sido, de facto, a rainha. Na realidade, parece que é importante que as pessoas, por uma vez, entendam que a culpa não pode ficar solteira em Portugal e que é preciso dar voz àqueles que efetivamente não contribuíram para a desgraça a que chegou o nosso país. Porque, repare, neste momento em que tanto se fala do Bloco Central, o Bloco Central é aquele em que nós vivemos há 30 e tal anos e justamente, como disse muito bem, as pessoas vêm alternando. 4 anos lamentam-se do governo anterior do PSD e votam no PS e depois, durante esses anos, queixam-se do governo PS e esqueceram já o que diziam do PSD. Vai para o Parlamento Europeu contra esta Europa. Acha que se Portugal, neste momento, sair desta Europa,
não vai ficar muito prejudicado? Nós não pomos a questão exatamente e necessariamente nos termos de sair da Europa. Nós pensamos que é importante, e é importante que os portugueses saibam isso, que no momento em que as decisões europeias representam quase 80% daquilo que nos afeta diretamente, é importante duas coisas. É importante, primeiro, que as pessoas não entendam esta eleição como uma coisa que é distante delas e que vagamente não lhes interessa, porque cada vez mais a discussão é feita em Bruxelas, e, em segundo lugar, obviamente, combater no seio deste monstro de federastas para o qual nos arrastaram aquilo que efetivamente nós combatemos, e que é esta noção niveladora de pátrias e de povos. Mas por um lado, defendem uma série de medidas que olham para o país de uma forma muito independente, muito isolada desta Europa onde estamos, e uma delas tem a ver com a reestruturação das Forças Armadas. Acha que faz sentido, estando nesta União Europeia, reestruturar as Forças Armadas portuguesas? Isso não é dinheiro mal aplicado? Não. A soberania é, como sabe, um dos pilares fundamentais da independência de um Estado, e, portanto, nunca podemos pensar em termos simplistas. É evidente que há outros pilares igualmente importantes, a saúde, a educação, mas a segurança é, sem dúvida, um pilar sem o qual nenhum Estado é verdadeiramente soberano. Tanto assim é que, repare, este grande Estado... Mas é perceber se isso faz sentido nesta Europa onde estamos incluídos. Faz sentido, porque, repare, tanto assim é que neste grande Estado europeu e neste tratado nefasto, que infelizmente vai ter o nome de Lisboa, se passar, eu espero ainda que os irlandeses, que vão sendo obrigados a votar tantas vezes quantas necessárias até atingirem aquilo que a democracia deles espera, esta democracia, entendamos, uma das propostas é justamente uma força comum de defesa. Portanto, repare que este próprio monstro federal quer uma força de defesa e não o considera comum, que de comum terá muito pouco, e provavelmente de defesa também, porque temos visto que, infelizmente, algumas das tendências da política internacional nos últimos anos não têm sido tanto defensivas, mas mais agressivas, infelizmente. Em relação à política de imigração, como é que vê as eventuais restrições? Bom, é conhecido, e o PNR foi o primeiro partido a levantar há mais de 5 anos atrás a questão do tema da imigração, numa altura em que praticamente todas as forças políticas, algumas das quais nós vemos até do arco do sistema a virem ao encontro das nossas posições mais recentemente, iam ao dicionário e todos os adjetivos negativos nos eram chamados. Enfim, era evidente que isto ia acontecer. Era evidente que um país com as dificuldades que o nosso tem, com um aparelho produtivo desmantelado, como lhe disse, não teria capacidade para absorver todo esse fluxo de imigrantes que veio desorganizado, de fronteiras completamente escancaradas por esta União Europeia, que não cuidou efetivamente dos interesses e que levianamente os nossos políticos foram atrás. Nós achamos duas coisas. Achamos que deve haver não apenas uma contenção clara da imigração, como mesmo estudar processos de reversão. E dou-lhe 2 casos em que é evidente e que todo o cidadão comum entende. Indivíduos ilegais apanhados em atividades criminosas devem ser imediatamente repatriados. Outra, indivíduos que não tenham efetivamente meios de subsistência e que tantas vezes nós vemos todos os dias pela cidade dedicados à mendicidade igualmente. Portanto, são duas áreas pelas quais é muito fácil começar e que todo o cidadão comum entende exatamente o âmbito dessas medidas. Em relação a outro aspecto que está neste momento na atualidade da União Europeia tem a ver com a candidatura de Durão Barroso. Acha que Durão Barroso deve continuar na presidência da Comissão Europeia? É conhecida a nossa posição sobre o assunto e eu lamento que efetivamente um partido nacionalista tenha que ter esta posição. Gostaríamos muito que pudéssemos sentir e experimentar orgulho por ser um português na presidência da União Europeia. De facto, o Dr. Durão Barroso tem sido um belo agente dos interesses internacionais, particularmente aqueles vindos do outro lado do Atlântico. Acha que não tem defendido os interesses portugueses? Não tem defendido os interesses portugueses e temo mesmo que não tenha sequer defendido os interesses de uma Europa como nós a entendemos, porque ainda há bem pouco tempo, como se recorda, a senhora Condoleezza Rice veio à Europa, mandou reconhecer essa aberração que é o Kosovo, que é uma parte amputada de um Estado independente europeu que é a Sérvia, e diligentemente o Dr. Durão Barroso pressionou vários Estados, entre os quais o nosso, para que nós, obedientemente e diligentemente, fôssemos reconhecer esse fantástico paraíso de traficantes de órgãos e de antigos terroristas. Professor Humberto Oliveira, muito rapidamente pergunto-lhe, em 2004 o PNR conseguiu apenas 0,2% dos votos, ou seja, pouco mais de 8 mil votos.
Se não for eleito agora, em 2009, que conclusões é que vai tirar? Eu não sou um político profissional e, portanto, a minha vida e a minha carreira... Mas tem que tirar alguma conclusão disso? Não, com certeza. Não, nós temos firme certeza que vamos ter um crescimento significativo. Eu não vou entrar em euforias se vamos até, enfim, dizer se vamos eleger, se não vamos eleger. Não estamos, efetivamente... Estamos aqui para passar uma mensagem. Estamos aqui, obviamente, a apelar ao voto dos portugueses. Não faria sentido que assim não fosse, mas, evidentemente, com consciência de que é, sobretudo, importante, paulatinamente, ir deixando esta semente desta nova alternativa e desta nova proposta. E esperaria, enfim, que me tivesse perguntado qualquer coisa sobre a Turquia. Como não perguntou, é conhecido... Mas concorda ou não concorda com a adesão da Turquia? Não, evidentemente que não. A nossa Europa é uma Europa de europeus, uma Europa com uma matriz cultural comum, histórica e civilizacional, e a Turquia, toda a história, lutou para destruir a Europa. Portanto, já bastam as sementes da Turquia que estão na Europa. O dito Kosovo, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, que foram territórios durante séculos e séculos ocupados pelo Império Otomano e que já estão cá como representantes fiéis da Turquia. Não precisamos da Turquia, efetivamente, numa Europa que queremos que seja europeia. Professor Humberto Oliveira, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2. Boa noite. Obrigado, boa noite.